Um carro com motor ligado, mesmo parado, ele não eleva a temperatura? Se em movimento, a temperatura eleva-se ainda mais. E quando está faltando gasolina, aí acende aquela luzinha no painel. O corpo humano, que é a máquina mais perfeita, também é assim. Mesmo parado, mantém uma certa temperatura. E se em movimento, seja por conta do pedalar ou mesmo exercícios físicos em uma academia, essa temperatura se eleva. Mas esse ainda não é o problema. O problema é quando essa temperatura se mostra elevada por conta de algum tipo de doença. E aí, doutor Eduardo Crozara, socorro! Por que o nosso corpo manifesta febre? A febre é um mecanismo de defesa. É uma forma de você acionar o seu sistema de defesa para que possa realmente perceber que algo está invadindo o corpo e assim ele se prepara para tentar conter esse processo. A mãe, ou mesmo aquela pessoa que cuida de um idoso, quando percebe que a febre está ali, 37,8, é preocupante? Sim, 37,8 acima já caracterizamos febre. Então, diante disso, vale a pena identificar alguma parte do seu corpo que possa estar sendo comprometida. Por exemplo, o pulmão. A pessoa respira mais rápido, está com um pouco de falta de ar, principalmente quando faz alguma coisa, e às vezes uma tosse, e às vezes nessa tosse elimina algum tipo de secreção. Isso aí significa que talvez a infecção seja localizada no aparelho respiratório. Por exemplo, a pessoa está com o intestino solto, com diarreia, e geralmente faz febre. Então, significa que a infecção está no trato digestivo. Um outro exemplo, a pessoa faz xixi, mas sente dor. Urina para, e com febre. Significa que a infecção é no trato urinário. Cabe ressaltar que febres muito altas podem proporcionar problemas, principalmente até as crianças até os 5 anos de idade, que elas inclusive podem apresentar as convulsões febris, o que é normal até os 5 anos de idade pela imaturidade do sistema neural. No idoso, cabe ressaltar que quando ele está diante de uma infecção, os seus sensores já não funcionam muito bem e dessa maneira ele nem sempre eleva tanta temperatura. Então, algum sintoma de infecção que não eleve tanta temperatura no idoso já acende também a luz amarela, indicando a necessidade de procurar uma assistência à saúde. Agora, tem um problema grave, principalmente mãe, desesperada quando o filho apresenta uma febre acima de 38 graus, dipirona, antitérmico, analgésico, isso é bom? Não. A recomendação é observe, se possível tenha o termômetro em casa, faça um uso adequado desse termômetro a baixa temperatura antes de usar. Pode ser axilar, pode ser oral, pode ser a temperatura retal, ou até mesmo a temperatura pode ser aferida na urina. A mãe tem que ficar atento se a febre não está tão alta, a criança não está com tanta dor no corpo, ela pode dar um banho, tira aquela roupa, a criança fica mais à vontade. Um banhozinho morno. Um banho morno. Agora, se essa temperatura ela persiste, a recomendação é que procure o médico, porque aí ele vai identificar onde que está a infecção e ele vai saber o quanto ele realmente deve instituir o tratamento, a intensidade, a rapidez, a velocidade, os sinais de alarme, a necessidade de acompanhar a evolução clínica e aí ele estabelece realmente o tratamento adequado.